Coordenador do MBA em Desenvolvimento Humano de Gestores da Fundação Getúlio Vargas, em parceria com o IBS, o professor Bacelar está em Montes Claros para falar de um assunto que despertou a curiosidade de muita gente. Dado o número de pessoas que se inscreveram para a palestra que ele proferiu essa semana no auditório da Fundação Getúlio Vargas, no Shopping Bituruna. Ele veio falar como lidar com pessoas difíceis. Professor, eu queria perguntar para o senhor, o que é uma pessoa difícil? Isso é muito difícil. Uma pessoa difícil é uma pessoa que a gente não consegue entender direito o que ela quer ou a atitude dela, e isso gera confronto. E é importante lembrar que essa pessoa difícil pode ser você mesmo, né? Porque, na realidade, muita gente briga consigo, né? Tem gente que consegue brigar com todo mundo, né? Inclusive consigo. Então, tem tipos que a gente possa identificar num convívio, uma coisa assim? Sim, tem muita literatura sobre esse assunto. Sim. Eu, na verdade, comecei muito a estudar ali esse assunto para uso próprio, né? Pela própria carreira que eu tive. O senhor se acha uma pessoa difícil? Não, hoje eu me acho menos difícil. Não sei se a minha mulher tem a mesma opinião. Mas... Não, hoje eu acho que eu sou uma pessoa muito mais fácil de lidar, mas você, conforme vai ficando mais maduro, não vou dizer todo mundo, mas há uma tendência em você saber lidar melhor com as coisas. Mas o desafio que existe não é você esperar ter 50, 60, 70 anos para falar assim, agora eu estou pronto para viver. Eu sei conviver melhor com as pessoas, eu sei ter calma, eu sei respeitar o jeito. O ideal é você, jovem ainda, né? 20, 30 anos, você está melhor preparado para lidar com o mundo e consigo, né? Ser mais feliz, saber compartilhar melhor as dificuldades, discutir os momentos difíceis que todos nós temos em todos os ambientes. Como a Fundação Getúlio Vargas é focada na área de negócios, o que nós colocamos nos assuntos tem muito a ver com o ambiente organizacional. Mas quando se trata de pessoas, é tudo muito parecido. A diferença é que no ambiente familiar tem uma dimensão amorosa, emocional maior do que na empresa. Na empresa você gosta das pessoas, mas o vínculo é um pouco diferente. Existem coisas que você não tem no ambiente familiar tão intensamente. Exemplo, você pode ter na família um concorrendo com o outro, né? Algumas distorções assim, aparentes. Né? Muitas dessas coisas são até normais, mas numa empresa isso é muito mais intenso. Claro. As pessoas às vezes atropelam mesmo as outras. O nível de ética tende a ser menor. Então tem diferenças sim, mas quando você olha o relacionamento em si, os fundamentos são muito parecidos. Tá, eu queria perguntar para o senhor o que tem a ver com isso? Mau humor, intolerância, paciência, a questão do perdão, rancor, aceitação. O senhor acha que essas atitudes determinam um maior ou menor grau de dificuldade para as pessoas? Sim, com certeza. Eu estou lembrando até de uma situação que eu li de um livro, um relato sobre situações assim, excepcionais. Um médico estava relatando, um médico que trabalha no UTI, que ele recebia muita gente, assim, tiro, crimes em geral. Chegou um cidadão baleado, um tiro no abdômen, assim, no estado gravíssimo, e eles têm um ritual para perguntar se a pessoa, o sangue, para tentar saber logo se a pessoa é alérgica a alguma coisa. Aí o cidadão chegou consciente, o médico perguntando, qual o seu sangue? Você é alérgico a alguma coisa? Ele falou, sou. A equipe toda parou. Aí, pessoal, você é alérgico a quê? Eu sou alérgico a bala, acabei de levar um tiro. Diz que a equipe na hora riu e ficou todo mundo muito mais motivado. Quer dizer, mesmo numa situação difícil, tem gente que consegue manter o humor, né? E do mesmo modo, você tem uma situação contrária, né? Tem gente que está sempre de má vontade. E se você não souber, azedo, se você não souber lidar com isso, eu me lembro de uma empresa que eu trabalhei, que era uma pessoa azeda, amarga, mas eu descobri com o tempo que era uma das pessoas mais confiáveis da empresa, porque ele não mentia, ele cumpria aquilo que mas ele era uma pessoa chata de se conviver. Agora, é o tal negócio, eu não gostaria de ter uma pessoa dessa como meu amigo particular, né? Porque é uma pessoa sempre enjoada, está sempre colocando dificuldades, mas para trabalhar, ele era uma pessoa ótima. Eu passei as pessoas dizem assim, mas como é que você lida com esse fulano? Você gosta dele? Eu digo, gente, eu estou aqui para trabalhar, fazer as coisas, aprendi a lidar. Eu não tenho nenhum problema em entender essas situações dele. Eu queria saber do senhor se nós podemos mudar sempre, ou há características muito fortes na gente, são maiores do que nossa capacidade de mudar. Porque o senhor chegou a afirmar
nós devemos compreender as pessoas. E compreender, no sentido que eu entendi, é de aceitar as pessoas como elas são. Tá? Então, eu queria que o senhor falasse sobre essa relação. O que é importante é você entender primeiro, isso aí é mais do que conhecido pelo especialista, né? O que eu estou falando não é novidade, na realidade são sínteses de coisas comprovadas. É muito difícil você mudar uma outra pessoa. As pessoas têm muito conflito, porque fica uma tentando mudar a outra. Isso vale nas relações familiares, nas relações de trabalho. Se você aceitar o jeito da pessoa, o jeito dela, o comportamento predominante, é muito mais fácil você chegar a um acordo com ela. Porque se eu aceito a pessoa, a tendência é que ela me aceite. Né? Ou pelo menos que eu crie um espaço para dizer assim, olha, eu também exijo respeito. Por quê? Porque eu estou respeitando a pessoa. Mas se eu não estou respeitando, como é que eu vou cobrar isso? Como é que eu vou me posicionar para dizer, olha, eu também quero o respeito que eu estou dando a você? Uma outra questão importante é se a pessoa é de uma maneira, né? A questão do livre-arbítrio. Ah, mas eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim. O complexo de Gabriela. Gabriela. O complexo de Gabriela é bonito na novela, né? Eu também não sei música. Se a Gabriela tinha se ela tinha realmente tudo isso, o jeito, mas as pessoas podem mudar, isso já foi comprovado. Nós temos experimentos feitos. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem como fazer essas coisas, mas a gente tem os experimentos de outros países que têm condições para isso. E a inteligência emocional, por exemplo, que é a base de muita coisa do nosso relacionamento, não é a única, mas é talvez a predominante em muitas situações de conflito ou entender comportamentos. Eles pegaram pessoas de várias faixas etárias e acompanharam durante 20 anos através de programas de desenvolvimento de competências emocionais. E todas as faixas etárias evoluíram. As pessoas mais velhas tendem a mudar menos. E é bem razoável isso, né? Elas estão com modelos, as neurociências mostram por que isso acontece. A própria maturidade, né? Maturidade, é normal, ela consolidou o mundo, o jeito, etc. Tal, mas ela muda. Então, todos nós podemos mudar. É diferente do QI, o coeficiente intelectual, que mede a capacidade lógica, né, e verbal da pessoa. Esse não, esse é congelado mais ou menos aos 20 anos. Mas as competências emocionais, ou seja, pau que nasce torto não precisa morrer torto. Tá. Outra coisa que eu queria perguntar ao senhor, aspecto religioso. Essa coisa de amar o outro como a si mesmo, né, que prega a religião. Você acha que isso é um fator importante nessa busca de ser mais fácil, de conviver melhor? Sim, eu acho que todas as religiões, assim, as mais tradicionais, aliás, eu acho que todas as religiões, a base delas é sempre muito boa, né? Se você olha o que está escrito, o que é pregado em geral, são coisas maravilhosas. E muitas delas são até da sabedoria popular. Né? Muitas vezes as pessoas questionam assim, o que tem nos textos sagrados, elas esquecem que tem muita coisa embutida ali que era a prática do dia a dia, que era uma recomendação para as pessoas terem aquela postura, aquele hábito como um bom convívio. Então, eu acho que a pessoa amar a si, ao outro, né? Ter respeito assim, genuíno pelo que a pessoa é, pelo que ela representa, o histórico daquela pessoa, às vezes, em relação a você mesmo, ao mundo. Então, tem gente que diz assim, não, mas o fulano merece, tem direito, sim. Já fez tanta coisa boa que a gente... Perdoa, não é isso? A gente não faz muito isso com os pais, às vezes. Você vê os pais em final de vida, você diz, puxa vida, minha mãe, ou meu pai, ou meu avô, meu tio, não sei o que lá, está dessa maneira hoje. Mas se você lembrar como é que essa pessoa era, então você não pode avaliar, dar valor somente por aqueles momentos, os últimos anos de vida ou uma doença que a pessoa teve. Aliás, é muito importante também frisar que nós estamos falando de pessoas em pleno estado de consciência, pessoas que não têm uma doença psiquiátrica, um distúrbio. Os chamados normais. Os chamados normais, que são os neuróticos, não é isso? Então, assim, estamos falando dos neuróticos. Né? Tá. Então, é aquela pessoa que ela tem controle, ou seja, ela tem um livre-arbítrio, voltando à questão do arbítrio. Ela tem como mudar, ela pode ter dificuldade, ela tem uma tendência, às vezes, a ser muito controladora ou muito extrovertida. Então, essas pessoas, nós, em geral, os neuróticos básicos, nós temos, sim, livre-arbítrio. Tá. Outra coisa que eu queria ver com o senhor, o Padre Léo, da Canção Nova, quando vivo, ele costumava dizer que o que irrita em mim e me incomoda a respeito de uma outra pessoa é exatamente o que eu sou, é muita coisa do que eu sou nela, porque às vezes a gente faz uma transposição para a pessoa. Você acha que isso procede?
Sim, isso aí na realidade é comprovado, né, por pesquisa. Isso aí é um fundamento da psicologia. É claro que é muito difícil para as pessoas aceitarem que o que as irrita é porque no fundo aquilo está dentro delas. A gente não pode levar isso ao pé da letra, né? Assim, tudo que me irrita não, porque às vezes é uma questão de uma censura do tipo assim, eu estou censurando um criminoso ali, é porque eu também sou criminoso. Não. É preciso saber distinguir uma avaliação moral, uma avaliação ética de uma percepção de atitude. Então, muitas vezes, a atitude da pessoa, o jeito dela, quando me irrita, é porque isso pode ser alguma coisa que, para mim, é uma das características que eu tenho, né? Aliás, tem um livro muito famoso aí chamado O Efeito Sombra, que trata disso. E se você olhar bem, religiões já falaram sobre isso, a psicologia, as neurociências, as linhas orientais. Isso é um assunto que eu acho que de alguma forma é quase que uma intuição. Aquilo que me irrita muito às vezes do jeito de uma pessoa é porque talvez eu gostaria de ser daquela maneira. Por que uma pessoa muito extrovertida tem que me irritar muito? Ou uma pessoa que é introvertida? Será que eu não podia entender que a pessoa é mais para introvertida, por exemplo, e eu não sou? E aquilo ali é uma característica legal? Porque eu acho que no fundo todos nós gostaríamos de ter todos os papéis do mundo, né? Ok. Eu acho que isso aí todo mundo teria assim, muita alegria, né? Ok. Nós vamos para um pequeno comercial e voltamos já já.